Muito cuidado amanhã, porque pode ser um dia extremamente perigoso para o Bitcoin, para as criptomoedas. Vou estar falando disso, vamos ter eventos que vão deixar o mercado extremamente agitado. Também vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, mercado americano derretendo mais um dia. A gente está tendo uma sequência de quedas no mercado americano e há preocupações se nós estamos diante de uma nova crise mundial. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. E pessoal, antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações, deixar o like aí embaixo também para dar aquela força, deixar seu comentário também aí embaixo e seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam em primeira mão, tá? Então, nesse sábado, provavelmente a partir desse final de semana, eu devo voltar a postar novidades e atualizações relevantes lá no canal, no Telegram, notícias em primeira mão para vocês, tá? E um último aviso importante, pessoal, amanhã eu vou estar fazendo uma live no horário do payroll, tá? Para estar atualizando vocês em relação ao que vai estar acontecendo lá no canal da Educação Real, oficial, beleza? E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin em mais um dia de leve queda, né? O mercado está muito agitado nos últimos dias, o mercado não sabe se cai, se sobe. E, pessoal, primeiro, tá? Em termos de gráficos aqui, né? O que a gente tem, tá? Eu não consigo ver nada de novo. O Bitcoin já bateu ali os alvos daqueles... Ele chegou ali perto dos 95, ele chegou nos 90, 98, 92.800, tá? E assim, pessoal, ele formou aqui, foi um pequeno ombro, cabeça-ombro, pelo menos na minha visão, então está prestes a formar se ele romper essa região ali dos 87.700, tá? E ele vai poder formar um ombro, cabeça-ombro, e aí ele pode cair, tá? Mas, por enquanto, ele ainda não rompeu, então... O gráfico do Bitcoin de uma hora aqui está bastante indeciso com essa coisa do Trump de coloca tarifa, tira tarifa, cada hora uma coisa, né? E em termos de tempos gráficos maiores, pessoal, gráfico diário, difícil aqui da gente chegar a alguma conclusão, tá? A gente tinha um topo duplo ali com alvo no 74, mas o mercado tá nessa de sobe acima dos 90, desce abaixo, não dá para saber aí com muita precisão se a gente ainda está nesse cenário e eu descarto ele por isso, tá? Um cenário que pode ser bom para o Bitcoin e para as criptomoedas, pessoal, é se a gente tiver aqui um rompimento da região ali dos 95.300, vamos colocar, tá? Porque aí o Bitcoin vai formar um gigantesco fundo duplo aqui no gráfico de uma hora. E se isso acontecer, aí pode ser muito bom para o Bitcoin e para as criptomoedas, tá? Porque isso aí poderia fazer o Bitcoin subir até a região de aproximadamente, vamos ver aqui a projeção, região ali dos 110 mil dólares aproximadamente, tá? Então, se o Bitcoin conseguir vir, ganhar força amanhã e subir ali acima dos 95.300, aí, meus amigos, a gente pode ver o Bitcoin subindo muito nos próximos dias, tá? Mas, pessoal, vai depender, porque amanhã a gente vai ter eventos aí muito importantes, tá? A gente teve, inclusive, notícias relevantes para as criptomoedas nas últimas horas. De notícias relevantes para o Bitcoin que tivemos nas últimas horas, pessoal, a gente teve a notícia de que a corretora, a falida Mt. Gox, transferiu $1 bilhão em Bitcoin para algumas carteiras desconhecidas, tá? Isso aí gerou um certo temor ontem de noite, porque o medo que os investidores têm é sempre desses bitcoins serem vendidos no mercado, tá? Hoje a gente também teve uma notícia de que foi aprovado o projeto de lei de reserva estratégica no Senado do Texas, reserva estratégica de Bitcoin para o estado do Texas, que é um estado americano, tá? Porém, pessoal, tem um cuidado que vocês devem tomar quando vocês veem essa notícia. Ter sido aprovado pelo Senado não quer dizer ainda que foi aprovada a reserva estratégica. A propósito, o estado que está na frente nessa questão de reserva estratégica nos Estados Unidos é o estado de Utah, tá? Não é o Texas, tá? Primeiro lugar está o Utah, depois Arizona e depois o Texas. Então, só para esclarecer aí, essa notícia importante que saiu, tá? Amanhã, pessoal, a gente vai ter uma notícia, a gente vai ter um evento extremamente relevante para o Bitcoin, para as criptomoedas, entre as 15h30 e as 19h30 no horário de Brasília desta sexta-feira, dia 7 de março. Nós vamos ter, meus amigos, nada mais, nada menos do que a primeira grande cúpula das criptomoedas que vai acontecer na Casa Branca, tá? Com o Donald Trump participando. A gente vai ter aí várias pessoas importantes, vários executivos relevantes do mercado e alguns já estão aí confirmados, tá?
E, meus amigos, esse pode ser o evento aí chave para o mercado de criptomoedas amanhã. Ainda não está muito claro o que vai acontecer lá, tá? Especula-se que o Donald Trump possa assinar amanhã a lei executiva de ordem de criação da reserva estratégica de Bitcoin. Tá, isso aí, meus amigos, está deixando o mercado bastante ansioso. Tá? Eu penso que se ele não assinar esse documento amanhã e não der uma previsão de quando vai ser, a gente pode ver uma queda do Bitcoin, uma queda das criptomoedas. Tá? O mercado pode fazer aquele famoso compre no boato e cai no fato. Tá? Então, temos que tomar um pouco de cuidado com isso, mas a gente vai ter algumas pessoas importantes amanhã nessa cúpula na Casa Branca, tá? Entre eles, a gente vai ter o Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, tá? A gente vai ter o Ercan Sethi, eu acho assim que se fala, que é o CEO da Kraken. A gente vai ter o Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, que é uma das maiores detentoras de Bitcoin do mundo, tá? A gente vai ter o Vlad, que é o CEO da Robinhood, uma corretora de criptomoedas. A gente vai ter o Brad, que é o CEO da Ripple, relacionado ao token XRP, tá? A gente vai ter também, pessoal, o Sergey Nazarov, que é o CEO da Chainlink, tá? A gente vai ter o CEO da Exodus, que é o JP Richardson, eu acho que é assim que se fala, tá? Enfim, a gente vai ter executivos aí muito relevantes do setor de criptomoedas e o mercado está ansioso para ver o que vai acontecer nesse evento amanhã, tá? Se a gente vai ter alguma definição aí do que vai acontecer, ou se vai ser só mais um evento aí protocolar, né? Um evento aí onde eles falam e não chegam a conclusão nenhuma. Se isso acontecer, eu espero aí talvez uma queda das criptomoedas. E como se não bastasse amanhã ser um evento bem agitado, né? Um dia... Amanhã não vai ser um evento, né? Amanhã vai ser um dia com eventos agitados para o mercado de criptomoedas. A gente também vai ter eventos muito importantes para o mercado norte-americano, que, diga-se de passagem, está em queda aí desde o final de fevereiro. As bolsas americanas estão caindo com força total, meus amigos. Será que a gente está diante de um novo crash no mercado de ações dos Estados Unidos, como aconteceu nos anos 2000 e em 2008, quando a gente teve o estouro da bolha imobiliária? Eu, sinceramente, não tenho essa resposta, tá? Mas que tá muito estranho, está. Tá? Hoje o SP500 chegou a cair aí no dia, até a mínima do dia, aproximadamente 2%, que é muita coisa para o SP500, que representa o índice das 500 empresas com maior de valor de mercado dos Estados Unidos, que é o principal mercado acionário do mundo. Isso chama bastante atenção, tá? Amanhã a gente vai ter dados muito importantes para esse mercado. A gente está vendo, pessoal, a Nvidia, tá? Numa situação bastante difícil aí nos últimos dias. A Nvidia voltou a cair hoje, fechou mais um dia de queda e ela é uma das responsáveis por estar puxando essas quedas, tá? A gente também teve o DXY aí, mais um dia de queda. O dólar está se enfraquecendo globalmente nos últimos dias. A gente está tendo aí, o petróleo hoje ficou estável, tá? Mas, pessoal, a gente teve eventos aí que podem ter ajudado a gente a ter essa queda no mercado americano hoje. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego, pessoal, vieram mais baixos do que o esperado, tá? E aí o mercado ficou naquela dúvida, o que será que a gente vai ter amanhã, né? Isso aqui, em tese, nesse momento, é até algo bom, tá? Mas mesmo assim, parece que o mercado não gostou muito desses dados, que teoricamente teriam que ser bons, né? A gente teve aí, pessoal, um número de pedidos iniciais para o seguro-desemprego na última semana aí dentro do normal, tá? Mas o mais importante vai ser amanhã, meus amigos. É por causa dos eventos de amanhã que vocês devem tomar bastante cuidado, tá? Já esquecendo de falar aqui que hoje a gente teve também o Banco Central Europeu cortando juros, tá? E esse corte de juros do Banco Central Europeu, ele foi dentro da expectativa do mercado, mas o que acontece é que esse corte, ele meio que, as expectativas, as projeções futuras aí que o Banco Central Europeu passou, que a Christine Lagarde, se eu não me engano é assim que se chama, passou, é de que talvez nos próximos meses a gente não vai ter tantos cortes mais, e nisso aí o mercado já ficou um pouco preocupado, né? Talvez os juros venham a ficar mais elevados na União Europeia, tá? Então, o mercado está diante aí desses eventos. Hoje isso aí fez o mercado cair, o mercado ficou um pouco desanimado. Amanhã a gente vai ter, pessoal, o famoso payroll, relatório de empregos não agrícolas, é o dado mais relevante de amanhã, que inclusive eu vou cobrir uma live amanhã, tá? E
a gente vai ter ganho médio por hora trabalhada, a gente vai ter revisão do PIB do quarto trimestre da União Europeia, que é um pouco importante também no contexto atual, tá? A gente vai ter taxa de desemprego nos Estados Unidos, são eventos aí muito relevantes, pessoal, porque, lembrem-se, tá? Olha o que a gente teve ontem, na quarta-feira, variação de empregos privados ADP dos Estados Unidos veio quase a metade do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 141 mil e veio 77 mil, muito abaixo da expectativa, né? E amanhã o mercado vai estar muito ansioso para ver o payroll, porque o dado do payroll ele é mais completo do que esse dado. Variação de empregos privados ADP, para quem não sabe, é um dado medido pela empresa chamada ADP, que presta o serviço de compilação das folhas de pagamentos para algumas empresas do setor privado, né? Então essa empresa ela compila esses dados e divulga. Só que esse dado, pessoal, medido pelo ADP, ele é só de empregos gerados pelo setor privado e das empresas que ela presta serviço. Então ele muitas vezes não representa o mercado como um todo. E o dado de amanhã é importante para os investidores avaliarem se a gente está vendo uma recessão chegando nos Estados Unidos, já que há um risco de surpresa negativa nesse dado de amanhã, tá? Isso acontece, pessoal, porque historicamente o mês de fevereiro ele é um mês de sazonalidade no setor educacional, né, no setor de contratações públicas, tá? Que é muitas vezes puxado nesse período por contratações de professores, tá? E esses cortes recentes de gastos públicos que o Donald Trump e o Elon Musk vêm promovendo nos Estados Unidos, eles podem afetar isso, tá? Já que o setor privado, que é o que foi mostrado ontem, pode estar fraco, a gente tem que ver amanhã, o mercado quer ver amanhã se o setor público também vai diminuir a geração de vagas. Se isso acontecer, o mercado pode começar a especular que os Estados Unidos estão entrando em uma recessão. A expectativa do mercado é de 159 mil vagas, aproximadamente 160 mil, um pouco mais do que em janeiro, tá? E a gente vai saber disso amanhã. O mercado está muito ansioso para ver se a gente vai ou não ter uma contração muito forte, tá? O mercado está especulando que sim. Acredito, inclusive, que essa queda de hoje pode estar acontecendo porque o mercado está precificando um payroll ruim amanhã, já que, por exemplo, no ano de 2024, aproximadamente 60% das vagas que foram criadas no mês de fevereiro eram relacionadas ao setor de educação, tá? Que é quando começa o ano letivo, você tem contratação. Então amanhã a gente vai ver como vai ficar isso aqui. E lembre-se, pessoal, foi em agosto, quando veio o payroll de julho, que o mercado despencou, porque o payroll veio muito fraco, tá? A gente vai ter que ficar atento nisso. Em termos de análise de sentimentos, pessoal, a situação tá bastante confusa quando a gente olha só o TRDR, tá? A gente vê aqui que o long short ratio ele está estável ali em 1,49, né? Não tá alto, não tá baixo, ele tá estável, tá? O Open Interest deu uma leve subidinha agora no final da tarde, mas no geral ele vem se mantendo muito baixo, mostrando que o pessoal está com medo de abrir novas posições no mercado de futuros. Muita gente foi liquidada nesses movimentos de queda e alta rápida dos últimos dias, então o pessoal tá com bastante receio, tá? O funding rate está quase neutro, tá mostrando aí um certo equilíbrio entre compradores e vendedores lá dentro da corretora Binance nesse momento no mercado de futures. Já o mapa de calor de liquidação dos últimos 7 dias, ele tá mostrando aí uma coisa meio dúbia, tá? Ele tá mostrando bastante liquidez acima e bastante liquidez abaixo, né? Abaixo o ponto com maior número de ordens aí, que seriam maior número de posições de traders que seria liquidado, né, em volume financeiro, seria na região dos 80.700, tá? Então, se o Bitcoin caísse ali para os 80.700, ele tomaria o dinheiro de uma galera. Já se ele subisse, o ponto com maior liquidez seria a região dos 97.346. Se o Bitcoin fosse naquela região, provavelmente o mercado liquidaria um grande número de traders que estão apostando na queda do Bitcoin, tá? O que vai acontecer, pessoal? Como eu disse, tá? É uma situação bastante difícil de a gente analisar aqui hoje no sentimento e chegar a alguma conclusão, porque o long short rate, o funding rate estão estáveis, o open interest não está subindo de forma consistente nas últimas horas, ou seja, o pessoal não está abrindo novas posições para as baleias tentarem jogar o mercado para algum lado para liquidar elas, tá? E como eu disse, pessoal, a gente está no cenário que o que importa agora é o que vai sair amanhã. Se de fato Donald Trump assinar a ordem executiva da criação de reserva estratégica de criptomoedas, no caso principalmente Bitcoin, Solana, XRP, ADA Cardano, Ethereum e tem alguma outra que eu estou esquecendo aqui, tá? Mas se ele colocar essas moedas aí amanhã na reserva estratégica e
der o martelo, bater o martelo e falar, ó, a partir de agora temos a reserva estratégica. Meus amigos, a gente pode ter o Bitcoin subindo e pode rasgar isso daqui, tá? Esse nível de liquidez aqui acima, ele pode muito mais, talvez, tá? Ele pode talvez ir direto lá no 105 ou até 110, que a gente tem um pouco de liquidez. Agora, se chegar amanhã e for aquela típica reunião de empresa, né? Não sei se vocês já passaram por esse tipo de reunião no trabalho, comentem aí se vocês já tiveram, tá? Que você vai, fica horas lá, aí alguém fica falando, as pessoas ficam falando e não chegam a conclusão nenhuma, né? Ficam só falando coisas que todo mundo já sabe. Aí, meus amigos, é bem provável que o mercado caia e pode ser que ele busque essa liquidez abaixo. A gente poderia ver o Bitcoin testando a região dos 80 mil, tá? Mas como eu disse, pessoal, a gente tem muitas variáveis amanhã, uma inclusive que eu já estava esquecendo de falar, tá? De macroeconomia, que são falas do Jerome Powell, às 14h30 da tarde, no horário de Brasília, tá? O mercado vai estar de olho, pessoal. Às 14h30 o Jerome Powell fala e às 15h30 começa o Donald Trump dos Estados Unidos a falar lá na cúpula das criptomoedas, tá? Imagine o nível de volatilidade amanhã, pessoal. Sinceramente, tá? Eu não quero fazer operações amanhã, a não ser que o Trump fale alguma coisa de reservas estratégicas, porque aí a gente vai ter aí uma maior possibilidade de subida, tá? Mas esse discurso do Jerome Powell amanhã, que vai falar no Fórum de Política Monetária dos Estados Unidos de 2025, que é organizado pela Escola de Negócios de Booth, da University of Chicago. Esse evento é importante porque vai ser depois do payroll de amanhã, vai ser depois do dado de inflação que veio na semana passada e o mercado está ansioso para saber se o Jerome Powell vai dar sinais de que vão haver mais cortes de juros nos Estados Unidos ou não, tá? Então, pessoal, é muita coisa, é difícil até de imaginar aí, dada a possibilidade de coisas que podem acontecer amanhã, tá? De manhã a gente tem dados do mercado de trabalho, a gente não sabe como vêm esses dados, tá? E depois de tarde a gente não sabe o que o Jerome Powell fala, muito menos o que o Donald Trump vai falar, porque ele é extremamente imprevisível, tá? Em termos aqui das principais criptomoedas do mercado, pessoal, tivemos notícias aí importantes relacionadas a Ethereum, tá? Para Ethereum, pessoal, a gente teve aí a atualização Pectra sendo adiada, tá? Após falhas em 2 tentativas anteriores, tá? E os desenvolvedores acabaram decidindo continuar os testes, né? Isso aí não é muito bom para Ethereum, tá? Mas por um lado eles podem estar tentando segurar essa atualização para criar FOMO em algum outro momento, tá? E é isso, tá? O desempenho dos ETFs de Ethereum tem sido ruins nos últimos dias, com muita saída, e em termos de gráfico, a Ethereum continua naquela mesma situação que eu comentei nos últimos dias aqui no canal, tá? Ela pode formar um topo duplo se romper essa região dos $2.000 para baixo. Não pode romper, pessoal, porque se romper, o alvo é lá na região dos $1.100, tá? E a Ethereum pode derreter isso, e a Ethereum derretendo significaria um derretimento para as altcoins como um todo, tá? Então, vamos torcer amanhã para o Donald Trump criar essa reserva estratégica para ajudar o mercado de criptomoedas, porque está tudo na beira do precipício, tá? O momento que a gente está vivendo está parecendo mais um bear market do que um bull market, infelizmente, tá? Solana, meus amigos, teve mais um dia aí tenso, né, com um pouco de queda. Alvo para Solana segue na região de aproximadamente $115, tá? O alvo daquele topo duplo que ela rompeu algumas semanas atrás, ela não conseguiu invalidar esse topo duplo, então a situação da Solana segue difícil, tá? ADA Cardano, pessoal, teve um dia de queda forte aí, né, com o mercado um pouco preocupado com a notícia das reservas estratégicas, se elas vão ser criadas ou não, né? No último domingo, a Cardano subiu aproximadamente 60% após notícias de reservas estratégicas de bitcoins e criptomoedas incluírem Cardano nos Estados Unidos, tá? Só que o mercado agora está um pouco preocupado. Será que vão definir alguma coisa em relação a essas reservas estratégicas amanhã? Tá? Em termos de gráfico, pessoal, para mim a Cardano rompeu para baixo aqui no gráfico de uma hora um ombro cabeça ombro, tá? Que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, se a gente fizer aqui o desenho, a gente consegue ver que a Cardano reverteu, né? Aqui um ombro cabeça ombro. Se a gente fizer a projeção aqui para ver até onde ela pode cair, a gente vê alvo para Cardano lá na região de aproximadamente 85 centavos de dólares. Então, Cardano que agora está em 90 centavos, ainda pode cair mais um pouco nas próximas horas, tá? Binance Coin, pessoal, gráfico da Binance Coin para mim sem padrões gráficos definidos, tá? Gráfico da XRP também andando de lado aqui sem nenhum padrão muito claro, tá? Ela já bateu o alvo daquele ombro cabeça ombro invertido que a gente tinha mostrado aqui no gráfico nos últimos dias, tá? O CEO da XRP
inclusive, vai estar amanhã lá na Casa Branca. Vamos ver aí se a gente vai ter alguma informação importante. Lembrando que a XRP ela vai fazer parte dessas reservas estratégicas, segundo o post que o Donald Trump fez no último domingo, tá? Dogecoin sem padrões gráficos aqui por enquanto, tá? Na verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui com a Dogecoin, pessoal, porque se ela romper para baixo essa região aqui do último fundo, a região dos 20 centavos, ela vai formar uma baita de uma bandeira de baixa, tá? Aí a Dogecoin pode cair. Por enquanto ela não formou, tá? Ela ainda está dentro de um canalzinho de alta aqui, mas se ela vier a romper para baixo, isso daqui a coisa complica, porque aí o alvo para a Dogecoin estaria na região dos 15 centavos de dólares, tá? Então fiquem atentos na Dogecoin, porque ela não está nas reservas estratégicas dos Estados Unidos, viu? Ela não vai ser salva diretamente por esse possível decreto, tá? Tron, pessoal, moeda Tron aí parada, andando de lado, tá? Não consigo ver um padrão aqui muito confiável. Posso forçar a barra um pouco aqui e dizer que ela rompeu para baixo aí nas últimas horas, ou está rompendo um topo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer um alvo aqui, uma projeção, o alvo estaria nos 23 centavos aproximadamente, tá? Então não é uma queda muito grande. Tom, pessoal, moeda do Telegram, infelizmente, está em queda nos últimos dias, tá em tendência de queda aí desde quando aconteceu aquele evento em que o CEO da Tron, ele foi preso, né? O CEO da Tom, me desculpem, tá? O CEO da Tom, que é o CEO do Telegram, foi preso lá na França. Desde então, essa moeda aí vem sofrendo bastante, tá em tendência de baixa, tá? Mas nos últimos dias ela tá conseguindo se segurar na região de suporte dos 3 dólares, por enquanto sem nenhum padrão gráfico confiável, tá? AVAX, meus amigos, o gráfico da AVAX para mim não tem um padrão aí muito confiável, tá? E se ela romper para baixo a região ali dos 17 dólares e 50 centavos, aí ela vai formar um padrão, porque é perigoso, ela vai formar um topo duplo com alvo na região dos 5 dólares e 60 centavos, então fiquem de olho, tá? Eve, pessoal, também tá aí tendo um dia de queda relativamente forte, tá? Ela tentou formar aqui um fundo duplo, pessoal, mas com essa quedinha do mercado aí na parte da tarde, acabou não conseguindo, tá? Então Eve aí precisa romper essa região ali dos 2,30 para buscar os 2,80, mas sinceramente estou achando que não é um trade aí que vale muito a pena, tá? Pendle, infelizmente, está tendo mais um dia de queda, tá? A situação da Pendle aqui tá difícil, mas ela não tem um padrão gráfico aqui muito claro, tá? O que dá para forçar a barra aqui é para desenhar aí uma possível cunha descendente, uma cunha ascendente, me desculpem, tá? Eu sempre confundo as cunhas, né? Uma cunha ascendente, ela parece estar rompendo para baixo, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui dessa cunha ascendente para ver até onde ela pode cair, né, até onde esse rompimento pode levar a Pendle, a gente veria alvo lá na região de aproximadamente 2 dólares, tá? Então cuidado, porque a situação não está fácil, tá? A gente teve aí também, pessoal, a Near Protocol, aí mais um dia de queda, tá? Lembrando que a situação da Near também não está fácil. Se ela romper para baixo, essa região dos 3 dólares, ela vai formar um topo duplo gigantesco que vai ter alvo lá na região de aproximadamente 95 centavos de dólares, tá? Então, muito cuidado com a Near. Sui, pessoal, teve um dia de alta, tá? Ela conseguiu se segurar aqui dentro daquele triângulo descendente após uma notícia de que a Sui fez uma parceria com a World Liberty, se eu não me engano. Eu não lembro agora se o nome é esse, tá? Que é aquela empresa, aquele fundo de criptomoedas vinculado ao Donald Trump. Isso fez a Sui subir, mas isso não mudou a formação gráfica que ela parece estar fazendo, que é de triângulo descendente. E se a Sui romper nos próximos dias a região dos 2,50 para baixo, o alvo para ela estará na região de aproximadamente 1 dólar e 50 centavos, tá? Outra criptomoeda importante aí do mercado, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, tá? Chainlink subiu ontem, subiu hoje, mas não conseguiu descaracterizar o topo duplo e continua com alvo lá na região de aproximadamente 11 dólares e 50 centavos, infelizmente, tá? E por esse vídeo é isso, pessoal. Amanhã irei tentar cobrir para vocês aí os eventos importantes que vão ocorrer lá nos Estados Unidos relacionados a criptomoedas, a mercados. No mais, desejo a todos um bom descanso nessa noite de quinta-feira e bons negócios. Até amanhã. Tchau, tchau.